E eu acho que esses sinais aí que você apontou, a boa fase do Yuri Alberto, que começa a lembrar aquele Yuri Alberto que se destacou primeiro no Santos e depois, mais ainda, no Internacional, né? Ele está voltando depois de algum tempo, bastante tempo, eu diria, sem apresentar um futebol que o levou a ser um atacante até de algum destaque dentro do cenário. Então, isso é um bom sinal. E o Memphis, né? O Memphis, ele ainda não fez gol, mas ele já serviu com assistências, mostrando realmente que é um jogador que, por aqui, na Europa, ele já tem um bom nível e aqui ele pode realmente fazer muita diferença. Agora, de fato, esse empate aí, que era um resultado até diante da evolução do Internacional, que vem buscando uma recuperação do campeonato. Chat, compartilhar o Aleph Alves. Esse jogo simboliza um jogo de rebaixamento. Técnico estragou tudo no final. Ele deve ter falado que no final, quando Corinthians botou o terceiro zagueiro, o Félix Torres, o Ranielli para segurar Uhum. o resultado, mas foi bem no final. Acho que foi um pouco de azar, mas a Mili já vai comentar se ela concorda com o Aleph Alves. E o Luiz Silva, Corinthians vai cair porque não ganhou pontos, nem jogando bem, nem jogando mal. Então o Luiz Silva e o Aleph Alves falam em jogo de rebaixado. Não sei se são corintianos ou se torcem contra o Corinthians, mas esse sentimento que fica, mesmo jogando bem, né? Aquela coisa, né, Emília? A última foto, né? Você tomar o gol no finalzinho, o corintiano que na sua história tem vários momentos que faz o gol no final, e não sei se foi as trocas do treinador, não. Eu acho que o Corinthians teve chance de fazer o 3-1 ali, não fez. E é futebol. Como que você viu aí esse golpe? Vai parar agora para a data FIFA? Vai demorar para voltar a jogar contra o Atlético Paranaense, né? O que você resume, Emília? Então, eu concordo parcialmente, sim, com o Aleph, principalmente. Pelo seguinte, eu acho que o comportamento do Corinthians passou, depois do segundo gol, passou a ser: isso aqui é festa, e a gente vai fazer o terceiro a qualquer momento. E a dupla de treinadores, Ramon e Ramonzinho, acharam a mesma coisa. E as Uhum. mudanças foi tipo, vamos poupar aqui, vamos só dar aquela segurada, meio que acabou. E não acabou, né, gente? Não acaba. Até o juiz apitar, não acaba. E eu acho que eles foram punidos por. É quase. Eu não quero usar arrogância, mas é quase uma negligência em relação ao resultado, sabe? O Corinthians teve muitas chances de fazer 3-1, né? Principalmente com o Garro. O Rocher apareceu muito bem para evitar o terceiro gol. E aí o Internacional, que é um time muito bem, esse Internacional do Roger é um time muito bem montadinho. Ele está todo encaixado. Ele leva o gol, ele não se desespera. Aconteceu a mesma coisa contra o São Paulo. Ele levou um gol e foi buscar. Sabe? É um time muito certinho. E o Corinthians negligenciou o resultado. Então, eu acho, assim, eu apostaria que não vai cair pelo seguinte: o Corinthians tem um outubro pela frente que pode ser muito bom ou muito ruim. Mas ele tem um outubro dentro de casa. O Corinthians vai jogar, depois dessa tediosa data FIFA, volta, e o Corinthians vai jogar 3 partidas seguidas em casa, por 3 campeonatos diferentes. E aí pode embalar essa torcida que pega no colo, etc e tal, né? Então, outubro vai determinar a vida do Corinthians. Eu acho realmente que pode escapar, porque o time está jogando bem. Ah, mas joga bem e não ganha. Não ganha, gente, ganha. Tá aí em 2 semifinais de 2 Copas, né? E pode ser que escape, assim, nas últimas rodadas do Brasileiro. Mas não tá jogando para cair como estava há 5, 6 rodadas, né? Como, por exemplo, está o Fluminense. Ah, Uhum. né? O Fluminense, quem olhar o Fluminense jogando, não parece que não tem muita chance. Às vezes tem, né, gente? Mas Jogo assim, do menos. jeito que está hoje, parece que vai cair. Daqui a pouco, João, a gente vai botar a classificação para vocês aqui, João e Mili, mas o Uhum. Fluminense tem um jogo a menos que o Corinthians, né? Jogou mal, mas venceu. E o Sim. Vitória foi buscar um 2-2, um jogo morto ali. O Alejandro fez um gol que eu achei que era o Maradona hoje. Tava 2-0 para o Galo, É. o Vitória buscou o empate ali, enfim. E o próximo jogo do Corinthians é fundamental demais, pós-data FIFA. Aliás, você Uhum. corintiano ateu, reze para Nossa Senhora, outubro, dia 12 de outubro, dia da Cidinha, Saravá, tudo. Porque é o seguinte, todo ano, todo campeonato tem É. um time que vem do nada ali, começa a cair, cair, cai. Todo ano. Corinthians, quando caiu em 2007, virou o primeiro turno com 27 pontos. E o Atlético Paranaense e o Bragantino são dois times que dão sinais que podem ser esses times, né? O Atlético Paranaense está Uhum. jogando mal faz tempo, hoje perdeu, bem que perder para o Botafogo é o melhor time do país, mas perdeu em casa de novo. E o Corinthians, se vencer o próximo jogo Atlético Paranaense, passa o Atlético Paranaense. Ainda vai ter um jogo a mais, mas passa em número de pontos, que é importante. Uhum. Então, quinta-feira que vem, tem aquela coisa de boxe, o jogo, a luta do ano, a luta do. Essa é a luta do milênio, né? Desde o Big Bang para o Corinthians, é esse jogo aí contra o Atlético Paranaense. Agora sim,
entre copo positivo e copo negativo, ficou uma coisa muito clara para mim, viu, João? Muita gente é hater do Romero, Hum. o artilheiro Neoquímica Arena, mas ele Uhum. fez falta hoje. É um jogador de jogo Sim. grande, um jogador que faz aquela bola decisiva. E o Corinthians, ele ajuda na marcação ali. O Corinthians teve. O Mateuzinho não fez uma partida, mas ele sofreu muito na marcação, especialmente no tempo do Wesley, por não ter ajuda ali. E, enfim, o Corinthians sentiu muito a falta do Romero. Sentiu a falta do André Ramalho, né? O Gustavo Henrique nem fez um mau jogo, né? Mas zagueiro não pode Uhum. ser azarado, né? Os dois gols, a bola desviou Uhum. nele, né? Zagueiro azarado, enfim, são dois jogadores que fazem diferença para o Corinthians. Agora, não adianta resolver só que está jogando melhor. É que assim, né? Se o Corinthians não lembrar do primeiro turno, já tinha caído pelo futebol e pontos. Sim. Então você fica com a sensação, próximo jogo sai, o próximo jogo sai. Só que esse próximo jogo não chega nunca. Né? Chega o Halley, Uhum. o Cometa já passou 38 vezes e não chega essa pontuação, João. Dá uma palavra agradável para a torcida Pois do é. Corinthians. Né? Não, e tem a data FIFA no meio de tudo, como bem Ai, Deus definiu me a livre. Mili Lacombe, a tediosa data FIFA, que vai demorar ainda para chegar o jogo. Nós temos essa semana e tal, então são 10 dias de espera até o jogo que realmente é decisivo, porque o Atlético Paranaense tem 31 pontos e o Corinthians 29. A palavra positiva para o Corinthians é a seguinte: o Corinthians vem num viés de alta, empatou hoje com um bom time que vem crescendo no campeonato, mesmo sendo dentro de casa, e vai enfrentar daqui a 10 dias uma equipe que está pegando o elevador e descendo. Porque hoje eu acompanhei com atenção o jogo do Botafogo lá contra o Atlético Paranaense e sempre foi muito difícil enfrentar o Atlético Paranaense dentro do seu estádio. E hoje, o Botafogo, que está muito bem, é o grande candidato ao título nesse momento, na minha opinião. Ele enfrentou um Atlético Paranaense muito frágil, né? Um Atlético Paranaense que está sem rumo, que não tem o Fernandinho, que é a sua grande liderança em campo, que trocou várias vezes de treinador. Então, realmente, é um Atlético Paranaense que é um seríssimo candidato ao rebaixamento do próximo adversário do Corinthians. Milha, o João estava falando, eu estava aqui. Eu sou ruim de conta e matemática, mas essa tela tá decorada mentalmente na minha cabeça. Eu não consigo pensar em outra coisa. Assim. Então, assim, o Atlético Goianiense praticamente rebaixado. O Cuiabá, Hum, se vencer o jogo a menos que ele tem, que é difícil, é o Vasco e São Januário, esse jogo hum, a menos do Cuiabá, ele hum, ultrapassa o Corinthians no número de vitórias. Então, o Corinthians ele é o 18º, mas pode ser o penúltimo. Né? E aí tem o Vitória à frente dele por um ponto na frente do hum, Corinthians apenas, né? Corinthians, detalhe, o Corinthians visita ainda o Cuiabá e o Vitória. O Corinthians vai ter o confronto direto, sim. mas como visitante, tanto contra o Cuiabá quanto o Vitória. O Fluminense tem um jogo a menos, que tem 28 partidas, É. né? Tem jogado mal, mas tem E pontuado, o Atlético tem 2 jogos a menos, hein? 2 jogos a menos. O Um Atlético tem desses 2 jogos a jogos, menos. é por isso que o Corinthians, se vencer o Atlético, ele passa em pontos. E pelo menos passe, deixa essa batata quente aí para o Atlético Paranaense. Se não vencer, é um adversário a menos, né? É um jogo a menos, mas o Atlético não está pontuando nunca, né? Então eu acho para o Uhum, Corinthians não cair pensando no viés do Corinthians, nós estamos analisando, tem que passar o Vitória, não tenho dúvida, tem que passar o Vitória. E o outro sim. adversário, eu acho o Atlético Paranaense, apesar de ter mais pontos que o Fluminense, um jogo a menos, mais factível que Uhum, o Fluminense. Porque o Fluminense agora tem uhum, só o brasileiro, né? Mesmo não estando jogando tão bem, tem jogadores. Tem um Fla-Flu agora, o Flamengo desmobilizado, pensando no Corinthians, o Flamengo não deve escalar a uhum, força máxima. Enfim, uhum. eu não sei se eu rezo para São Jorge, para Aparecida, o que eu faço aqui em Milacom? Então, olhando essa tabela, né? Gente, vamos lembrar que o Atlético Paranaense liderou este mesmo campeonato, tá? No Sim. começo do campeonato, o Atlético Paranaense do Cuca era o líder e foi líder por algumas Uhum. rodadas. Estava jogando muito bem. A saída do Cuca deu uma Desandou. desmoralizada. Desandou tudo, desandou tudo. E realmente, É. eu vi também o jogo hoje, João. Assim, o Botafogo nem Uhum. precisou se esforçar. O Botafogo Exato. trocou a bola de um lado para o outro até fazer o primeiro gol, que foi rápido. Aí o Botafogo Uhum. recuou propositalmente, chamou o Atlético e saiu em contra-ataques perigosíssimos, mas assim, sem fazer muita força, tá, gente? O Atlético Exato. realmente Exato. jogou mal, né? O Bragantino é um que estava vindo, fez um jogo até razoável hoje contra o Palmeiras. O Palmeiras também não jogou bem. Eu diria que esse ano, essa do Bragantino para baixo, gente, tudo pode acontecer. A verdade Concordo. é essa.
Eu Concordo. acho que tem ali, a gente tem times como Corinthians e Fluminense, que seria meio estranho se eles caírem, porque o Corinthians, ainda mais agora com esse time todo reforçado, e o Fluminense tem realmente um bom time, de repente pode encaixar de novo. Agora, o Vitória está se recusando a afundar. Uhum. Parece que o Vitória vai afundar, o Vitória vem. Hoje buscou um empate depois do Sim, 2-0. Estava perdendo de 2-0 sim. lá no estádio do Galo e foi buscar. Então, tudo, gente, tudo pode acontecer. Dali para baixo, tudo pode acontecer. O Corinthians, com esse time e dentro do seu estádio, eu acho que busca essa não queda. Então, pode, nem precisa encher tanto assim São Jorge. Deixa que ele tem coisas mais importantes para fazer. Acho que ele nem vai ter que trabalhar tanto. De verdade, eu Olha, não acho, tá? há Não dúvida, deixa. É, minha casa, eu não sou nem. Aqui não é um programa de religião, né? Eu não sou bandido, Hum. mas minha casa parece uma casa de umbanda. Você vai tropeçando em São Jorge, tem na cozinha, no banheiro, na sala, tem trabalho para todo, tem trabalho para todos eles ali. Mas enfim, agora mais do que o São Jorge aqui da minha casa, aqui da minha zona leste trabalhar, João, eu estava Hum. pedindo espaço para o Carrilho. Eu achei que ele estava merecendo. Eu falo Carrilho, eu não sei se é Carrilho, se é Carrijo. Trabalhei a vida inteira em Sim, jornal, não precisava sim. pensar nisso. Para mim é Carrilho. Mas enfim, hoje não fez uma grande partida, eu achei. Não foi mal, mas ele estava pedindo passagem. E não sei se o Corinthians teve dificuldade na marcação e na armação. Você gostou da armação do Corinthians Losango com o Carrilho e Garro e Bidon ali atrás? Porque eu acho que o Wesley e o Bernabé tiveram muito espaço para criar ali e o Corinthians não conseguiu armar tanto. Eu acho que essa formação que eu pedia na prática não funcionou tão bem. Não sei se você gostou você que já narrou eliminatórias, viram jogar no Peru e Sim, várias vezes. sim. Eu acho que o Carrilho, né, o Carrilho, fique à vontade para falar como quiser, ele está sem ritmo, né? Ele ainda não está na sua melhor forma. Vale lembrar que ele chegou agora há pouco tempo, teve alguns meses sem jogar, ele já participou de alguns jogos, já é um jogador mais experiente, e neste momento, né, o Coronado ele tem rendido muito mais do que o Carrídio. Então, o Carrídio, eu acho que ele vai ser muito importante para o Corinthians nessa reta final, pela sua experiência, mas ele ainda não se encaixou, ele ainda não se adaptou e, além disso, ele ainda não está no melhor da sua condição física. Ele vinha de algum tempo parado. Isso pode estar fazendo diferença exatamente para esse diagnóstico aí que você fez, Vitor. Mili, eu quero que você também fale sobre o Carrijo, que depois a gente tem os lances do VAR, o pênalti para o Corinthians e o gol anulado. Mas antes eu quero ouvir a sua opinião sobre o peruano, se você gostou dele e também do time com ele. Eu achei que o Corinthians marcou muito mal no primeiro tempo, não só por culpa dele, mas o Corinthians ficou um pouco perdido ali. O Mateuzinho também costumava jogar com linha de 3, né, não com linha de 4. Então ele apoiou bem, mas também teve dificuldade ali com o Wesley. Se você, que é muito mais ofensiva que eu sou fã de um catenaccio, eu gosto de um 0-0, você é mais faceirinha, tal. Se você gostou dessa formação, depois a gente vai para esse lixo maldito. Eu odeio esse VAR maldito, mas vamos lá. Eu odeio faz tempo, hein? Não é só agora. Eu odeio de quarta a domingo. eu acho, então, que tem um contexto importante aí, porque o jogo começou 1-0 para o Corinthians, né? O Corinthians fez Sim. o gol muito rapidamente. E depois o Corinthians se perdeu um pouco. Eu acho que o Corinthians foi marcando mal, realmente, até o Internacional empatar. O Corinthians estava meio zonzo em campo. Mas depois o Corinthians se encontrou. O Martínez fez um partidaço, eu achei. Eu queria falar um pouquinho sobre Yuri Alberto pelo seguinte, gente, assim, eu já vi o Yuri Alberto jogar mal, mas eu nunca vi ele deixar de se entregar em um Sim. estado assim de absoluto, né, de absoluta concentração, entrega, dedicação, é comovente. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Ele já foi xingado, ele foi criticado com mão pesada por todos nós, todas nós também. A torcida já vaiou e o cara nunca deixou de correr e de se entregar e de se dedicar. E agora o Corinthians saiu contratando gente para o ataque. Não era certo que o Yuri jogaria, né? Porque ele estava inclusive em baixa. E o cara foi lá e fez o que ele fez, né? Ele tava, eu Acabou, acho que né, ele. Emília? Só para te reforçar o que você está falando, para te devolver a bola, no primeiro tempo ele ficou mancando, teve uma entrada lá Zúñiga, né, uma Sim, joelhada sem querer. A diferença do Zúñiga que foi de Hum, propósito. Né, foi uma joelhada nas hum. costas dele ali, que ele ficou uns 10 minutos mancando, até aquecer. Eu falei, será que ele vai voltar? E ele se manteve em campo e reforçando aí o seu comentário sobre a força de luta dele, né, Mili?
Sim, então ele é um cara, assim, ele é do time, ele joga pro time. Você viu que quando ele fez o segundo gol, como foram comemorar com ele? O Martinez pegou a camisa dele, Uhum, levantou. Você vê que é um cara de equipe, sabe? Então, é o que eu falo, gente, assim, mais vale um jogador que não é um craque absoluto, mas que se entrega e é de equipe, do que um cracaço que não é de time, que não quer jogar junto. O Yuri é um cara que une, ele não separa o time. Ele une, é um jogador muito importante, sabe? E acho que assim é uma lição para todo mundo ver o cara jogando. É muito bacana ver. Ah, eu ia falar isso assim. Para mim ele é um segundo atacante. Ele não é o pivô. Ele nunca vai fazer esse trabalho. uhum, Ele não é o uhum. 9 que fica parado de costas pro gol. Ele é um segundo atacante. Ele às vezes faz o gol e às vezes ele deixa alguém na cara do gol, sabe? Então foi muito bacana ver o Yuri hoje. Acho que era isso, Vitão. Eu prometi o VAR, mas no momento o João Kleber, vou Opa! fazer um suspense que eu quero ouvir Hum, o João também falar do Yuri uma coisa, né? Porque a Mili falou uma coisa que eu hum, concordo em 1000%. Para mim, o Yuri Alberto uhum, ele pode ser o primeiro ou o segundo, mas é um atacante de dupla. Ele não é 7, ele não é 9. uhum, Ele joga, ele pode jogar ali como segundo atacante ou primeiro de uma dupla e jogou bem novamente. De novo, como o Martins voltou a jogar bem, você concorda, João, que o estilo do concordo. Yuri, para mim também, e a crítica que a torcida faz do Corinthians, eu fiz muito também, muito culpa Uhum, do Duílio Monteiro Alves, que pagou como se ele fosse o Baltazar, o cabecinha de ouro no auge, e deu metade do time sim. pro Zenit. Então você cobra as pessoas pelo que ele custa. No futebol, nós vivemos num mundo Uhum. capitalista, eu sei que a Milha é uma capitalista convicta, então a gente vive num mundo Hum. capitalista, o que ele custou, né, Milha? O que, o que ele, tamo junto também nessa. O que ele custou, não tem como você tirar essa conta. Você tem se a pessoa custa tanto, tem que entregar tanto. Eu acho que a cobrança vai em cima do que ele custou. Mas eu gostei da posição do Yuri, então queria só ouvir também o João falando dessa posição dele, se ele concorda que é o segundo atacante, como bem Hum, lembrou a Mili. E depois desse mistério hum. do João Kleber, a gente vai pro VAR. Ele realmente custou muito caro, mas a gente precisa lembrar também que ele apareceu muito bem, né? Rapidamente no Santos, depois no Internacional ele teve bons momentos, aí ele foi vendido lá para o Zenit no futebol da Rússia, ele esteve bem por lá também, e aí quando chega no Corinthians, cercado exatamente por essa expectativa que você levantou, Vitor, parece que ele sentiu isso. Né? Não, não é fácil jogar no Corinthians, é uma pressão muito grande, é diferente. Mas a Mili tocou num ponto que eu acho que, apesar da crítica, cativa o torcedor e cativa também quem está em volta dele. Ele nunca desistiu, ele continuou, ele lutou, ele se entregou, ele teve bons momentos no Corinthians, teve muitos momentos ruins, mas agora talvez ele esteja iniciando aí a sua melhor fase no Corinthians. E eu acho também que ele é um jogador mais de movimentação. Eu acho que o Yuri Alberto é um cara muito parecido com o Gabigol. Inclusive, eles são muito amigos, né? Eles têm características muito parecidas. Aquele atacante que fica girando, que é muito bom para formar uma dupla, que joga às vezes pelo lado, que entra na área fazendo facão. Então, eu concordo. Eu acho que esse é o posicionamento dele. Ele é para formar uma dupla de ataque, um cara de movimentação.